amigos, muito bem-vindo para o nosso Ruralcast, o nosso podcast do agro aqui do estado de Rondônia. Sejam muito bem-vindos você que está aí do outro lado da telinha curtindo com a gente o nosso podcast. Muito prazer, eu sou o França Cortez e nós estamos aqui no Estúdio Max, aqui onde saem vários podcasts aqui na nossa região e trazendo para você notícias e informações voltadas ao mundo agro. Seja bem-vindo mais uma vez e hoje estarei recebendo aqui a Luara Paré Bergamin, ela que é proprietária da Solo Fértil, assessoria de produção, e aí vai trazer para você informações aí para você de Rolim de Moura e região. Ela trabalha aí, a Solo Fértil trabalha aí com grandes culturas, mas ela já vai falar para a gente detalhadamente como é que funciona. Seja bem-vinda, Luara, seja bem-vinda. Obrigado, França, pela oportunidade, pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse momento, apresentar um pouco da minha história, da minha trajetória e também, com maior orgulho, apresentar um pouco da minha empresa, né? Essa empresa que nasceu em Rolim de Moura, nessa cidade tão abençoada. Então, vamos lá. Coisa boa! E pra gente começar, então vamos conversar um pouquinho da sua história. Você não era de Rolim de Moura, você era de outra região. Não, eu era do Mato Grosso do Sul. Então você tem a base, a sua raiz é no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Já era ligada ao agro. Na verdade, a minha história ela é assim, ela é meia mestiça, porque eu nasci em Goiás, em Formosa, e meus pais eram do Mato Grosso do Sul. Tiveram uma oportunidade de serviço, foram para Goiás e logo eu nasci. Depois eles retornaram numa nova oportunidade para o Mato Grosso do Sul. E ali eles criaram raízes. Então, assim, cresci no Mato Grosso do Sul. Qual a região lá do Mato Grosso? Maracaju. Maracaju, é uma região agrícola, né? É uma região agrícola, uma região muito próspera também. E aí, como é que você encontrou aí a agronomia? Você é formada em agronomia? Sim, a história da agronomia ela é um pouco diferente, né, na minha situação, porque ela vem de um eixo familiar, né? Então, meus pais, eles sempre estiveram ligados na parte rural, né, no setor rural. Então, eu tive essa oportunidade de crescer próximo aos meus pais, ajudá-los nas condutas das empresas, nas atividades rurais, e acabei tendo, né, essa paixão pelo agro. Então, eu sempre falo que, na verdade, o agro me escolheu. E, nesse sentido, muito interessante, não foi a minha primeira faculdade. Eu iniciei o curso de odontologia. Olha só! E foi mais ou menos do meio pro final do primeiro ano, eu percebi que aquela profissão que eu tanto admiro não era o que, de fato, fazia meu coração bater mais forte. Então, nesse sentido, eu tive, né, uma oportunidade de cursar agronomia. E a agronomia também vem de uma história muito bonita, né? Eu sempre conto para os nossos colaboradores, é uma história muito bonita, que eu lembro muito do meu pai. Meu pai, ele é falecido. Então, nós tivemos uma conversa muito sábia, né? Embaixo de uma árvore, tomando um tereré. Coisa boa. Eu não sei se vocês conhecem, né, a bebida tereré. Sim, tereré é o famoso, a bebida do Mato Grosso do Sul. Justamente. E a gente, nessa troca de conversa, né, naquele momento entre pai e filha, ali já querendo ou não, né, deixou uma sementinha. Então, foi ali, numa conversa muito entre pai e filha, que a gente optou pelo curso de agronomia. Olha só que bacana. Começou com odontologia, mas falou, peraí, é legal, mas eu vou para agronomia. Vou pro agro. É aqui que tá a minha semente. Justamente. Hoje, né, depois de ver todo esse percurso, essa trajetória, a gente, de fato, valida que realmente era, né, tinha que ser agronomia, tinha que ser o agro. Que bacana. Então, a sementinha plantada lá atrás fez você formar em agronomia, e aí, após a formatura, como é que foi? Então, na verdade, eu conheci Rondônia através do meu esposo, né? A família dele é daqui, e nós nos conhecemos no Mato Grosso do Sul, viemos morar no Amazonas, moramos por um ano e surgiu a possibilidade de uma oportunidade de serviço para ele aqui em Rolim de Moura, em 2000 e
2013. Então, nós viemos no final de 2013, né, para Rolim de Moura. E aqui nós estamos até hoje. E o mais engraçado dessa história, o que me marca, é que quando eu conheci o estado de Rondônia, passando pelas cidades, eu tive uma paixão por Rolim de Moura. Então, assim, foi uma cidade que o meu coração se alegrou, eu me senti em casa, mesmo, né, estando num estado novo, e eu já sabia que aqui era onde nós iríamos criar raízes. É aqui que eu quero crescer com minha família. Justamente. Coisa bacana. Para quem não sabe, acho que a gente pode apresentar, o esposo dela é o professor Anderson Bergamin, aqui da Universidade Federal de Rondônia, né? Ganhou um prêmio de personagem soja do ano, né, de 2024, pela Fundação Mato Grosso, é um prêmio nacional, inclusive, e logo ele vai estar aqui com a gente. Que bacana. Então aí veio com o professor Anderson para cá, né, casaram, vieram para Rolim de Moura, e aí falou assim, agora, o que eu vou fazer? Eu tive uma oportunidade de serviço logo que eu cheguei aqui. Eu sempre fui uma mulher muito dinâmica, né? Sempre gostei muito de cuidar do meu lar, da minha casa, da minha família. Até hoje, né? Faço com muito amor, com muito carinho. Mas chegou num certo ponto que eu queria, sim, exercer a minha profissão. Porque eu formei em 2012 e em 2013 eu fui para Humaitá, no Amazonas. E passei esse período no final de 2012 até 2013 e vim para Rolim de Moura. Então, eu queria colocar em prática, de fato, o que eu escolhi lá atrás, né? Que era o curso de agronomia. E quando eu cheguei aqui, eu vi um potencial muito grande. Eu fiquei tão admirada com as pessoas, com a bondade, assim, a receptividade dos produtores, que aquilo me encantou, me encheu os olhos. Então, assim, a humildade, acima de tudo, foi muito bom, né? Ser recebida dessa forma por Rolim de Moura. Então, surgiu a possibilidade de um serviço. Logo, eu comecei a trabalhar numa casa agropecuária, mas ali eu percebi que eu não conseguiria ter o potencial de estar onde eu estou hoje. Que eu iria, sim, pegar uma bagagem, que eu iria, sim, aprender um pouco mais sobre o nosso município, sobre as pessoas, sobre os produtores rurais, né, sobre todo o contexto, mas que aquilo ali não era algo que eu queria naquele momento. Eu queria algo que eu conseguisse fundir aquela ideia e prosperar. Então, na minha mente, eu já tinha algo. Isso também volta àquela velha história que eu contei no início da nossa conversa, que foi uma conversa com os meus pais, né, especialmente com meu pai, quando nós estávamos tomando um tereré embaixo de uma árvore, e numa conversa surgiu essa possibilidade de, no futuro, ter uma consultoria. É algo que, né, nós chegamos a cogitar, e é muito interessante ver esse percurso, assim, do passado, quando entra uma adolescente, bem dizendo, uma faculdade, né, e aí passa todo aquele processo, e você vê a história, falando, meu Deus, e foi ali, né, que surgiu, que foi plantada aquela sementinha, e ela germinou em 2015. Então, em 2015, eu tinha muita vontade de empreender em Rolim de Moura, porque eu acredito no potencial, né, do município, não só do município, das regiões, das cidades vizinhas e também do estado. Então, eu tenho isso, né, meu pai sempre foi desse ramo do rural, mas empresário, junto com a minha mãe, que também sempre esteve ao lado dele. Então, nesse sentido, eu acho que é algo que passou de geração em geração, eu posso dizer assim. Então, eu tenho muito esse sangue empreendedor. Eu gosto muito do que eu faço. Tava lá no DNA. Tava lá no DNA, justamente. Então, nessa situação, surgiu a possibilidade de abrir algo no ramo do agro. A princípio, eu pensei muito em algo de jardinagem, algo assim, algo que poderia melhorar, né, as calçadas, dar mais um verde, umas flores, algo, né, de paisagismo para nossa cidade. Sim. Mas eu fui fazer uma pesquisa de mercado e na época eu achei que não seria uma boa escolha e que, de fato, mesmo que eu escolhesse, talvez o percurso seria mais demorado. Então, eu fui ver, né, diante dos estudos no mercado, o que estaria acontecendo naquele ano. Então, assim, a gente já estava vendo alguns produtores plantando soja, né, plantando milho, não especificamente em Rolim de Moura,
mas em outras regiões próximas... Chegando em Rondônia, né? Justamente. Até então não era uma cultura do nosso estado. Né? Justamente, aqui era muito pecuária, né? Sim. Era o que sobressaía. Então, nesse sentido, surgiu aquela sementinha, germinou, e eu olhei para o meu esposo e falei, olha, nós vamos abrir vamos abrir uma empresa? E ele é muito parceiro, nós se damos muito bem, somos muito, assim, unidos com objetivos, né? Tanto nos negócios como na família, nós conseguimos ter essa autonomia sobre a nossa vida. Então, foi aonde que ele me encorajou, sabe? Ele falou, não, você quer abrir? Pode ir, né? Vai atrás dos papéis, vai atrás da documentação. Então, foi aonde eu precisava de um boom, sabe? Alguém para falar, acreditar. Então, ele acreditou. Logo que surgiu a ideia da consultoria, que é a Solo Fértil, né? Consultoria agrícola e pecuária. Eu troquei uma ideia com meu pai, minha mãe, né? Os meus sogros também, que eu não posso deixar de falar, que são pessoas que me ajudaram nessa caminhada, né? No início ali. E aí surgiu a Solo Fértil. Essa bênção que tem prosperado cada vez mais. Coisa boa, bacana. Mas e aí, como é que foi esse começo? Porque foi em 2015 que abriu. A gente sabe como é que é essa transição. Agora a gente está conseguindo ver mais lavouras de soja, lavouras de milho, as grandes culturas chegando em nossa região, sim, de uma maneira mais profissional, né? Uhum. 2015, a gente quase não via isso. Como é que foi esse começo? Na verdade, é muito interessante a gente ver, assim, o processo. E quando você vai fazendo as perguntas, eu volto lá no tempo com a minha mente, assim, de tudo que eu já vivi. E dou graças a Deus todos os dias por tudo que eu já vivi. Quando se abre uma empresa, a gente precisa, né, mostrar nome, mostrar serviço, nos apresentar para as pessoas também conhecerem e validarem o nosso serviço. A princípio, nós abrimos uma empresa, nós tínhamos... Na verdade, era eu, praticamente, não tinha um colaborador, porque não tinha carteira de cliente, né? Não tinha um cliente fixo, então era naquele planejamento para se manter durante um tempo. O que aconteceu? Nós sempre, desde quando nos conhecemos, eu e meu esposo, a gente sempre roda muito no Brasil, atrás de informações, né? Se aprimorando, se especializando, estudando, tendo informações. Então, isso nos fez gerar uma oportunidade lá na frente. Então, eu lembro que nós estávamos em Vilhena, em uma palestra, e aí, num certo período, eu estava com o meu uniforme, um cliente veio e perguntou, vocês são da onde? Porque olhou, né, consultoria agrícola e pecuária. Sim. Vocês são da onde? Nós somos de Rolim de Moura. Rolim de Moura? Eu também sou de lá. E aí, ele falou que ele precisava muito de uma consultoria, porque ele já estava plantando aproximadamente ali, ele não é de Rolim de Moura, ele é da região, aproximadamente uns 5 a 8 anos, mas ele sentiu a necessidade de contratar alguma consultoria para aprimorar, melhorar tudo dentro da propriedade dele, né? Então, diante disso, foi uma graça de Deus, porque imagina, um cliente chega, era tudo que a gente queria. E eu lembro que, assim, eu atendi ele, e eu até questionei, eu falei, o que eu posso ajudá-lo? No que nós podemos ajudar como empresa? E ele me especificou, olha, eu preciso disso. Colocamos no papel, como se fosse um rascunho mesmo. A partir daquele momento, eu falei, não, nós não fazíamos, porque nós estávamos começando. Mas a gente sempre soube que nós teríamos capacidade para buscar saber. Então, eu falei, não, nós vamos fazer. Então, assim, né... Primeiro cliente, não, isso aqui eu nunca fiz, mas não falei que eu nunca fiz. Eu falei, não, nós fazemos isso aqui. Então, assim, a gente pegou uma parte muito legal, porque nós acabamos fazendo o gerenciamento financeiro rural. Eu nunca tinha feito na prática um gerenciamento financeiro rural dentro de uma propriedade. Nós vemos alguma coisa, assim, na faculdade, mas, assim, não é... Muito superficial, né? Então, ali na prática, você fala, eu não posso, né? Eu tenho que dar o meu melhor. E aí, a partir dali, começamos a estudar, fui olhar planilha, fui pensar, e junto com meu esposo, vamos pensar, vamos gerar alguma situação, e nós criamos algumas planilhas. E assim, foi maravilhoso. A partir daquele momento, a gente começou a estar dentro de uma propriedade. A nossa primeira propriedade de confiança foi 650 hectares. Já começou bem, né? Justamente, que para nós, assim, é um desafio. É um desafio, e assim, é uma gratidão, e era uma equipe abençoada. Até hoje nós fizemos um elo, assim, nós temos esse cliente como um querido, sabe? Um elo, assim, de
de saber que ele nos confiou a sua propriedade, né? Numa empresa que ainda não tinha credibilidade no mercado, que ela estava apenas no início. Sim. Mas eu acho que, nesse sentido, atrás de um bom serviço ou de um serviço tem pessoas humanas, né? Então, eu acredito que esse cliente viu com quem ele estava, né? Negociando, através não só do porte físico, mas assim, olhou por trás disso pessoas boas e nos deixou Deu oportunidade de estar ali dentro da fazenda. Isso é muito gratificante. E o bacana é que isso aí, com certeza, trouxe para ele o que ele precisava. Precisava, justamente. Foi muito bom. Nós tivemos parceria, assim, a longa data e, através dele, vieram outros clientes. Então, assim, a gente nunca... No início, eu consegui colocar alguma coisa na rádio, assim, uma propaganda. Mas, assim, a Solo Fértil, ela emergiu, ela expandiu através dos próprios clientes. Então, a propaganda da Solo Fértil hoje... Dos resultados, né? É validada através de um cliente satisfeito que acaba nos indicando para outro cliente, né? E hoje, assim, só tenho a agradecer. Que bom, que bom. Que bom que hoje está aqui a Solo Fértil crescendo, grande. Já a gente vai entrar com um prédio novo, já a gente vai entrar nesse assunto. E esses desafios, nessa transição do primeiro cliente para o segundo, terceiro, quarto, como é que foi? A equipe teve que aumentar. Justamente. A gente sentiu a necessidade de já estar contratando, né? Abrir processos seletivos para contratar as pessoas, porque nós não conseguiríamos mais manter ali sozinho devido, né, às assistências técnicas, a se deslocar do escritório para as propriedades. Então, surgiu, né, começou os nossos processos seletivos, eu lembro até hoje também, né, o meu primeiro colaborador contratado, carrego no coração uma pessoa extremamente querida, todos que passaram pela empresa são queridos e abençoados, todos eles, até hoje, às vezes mesmo trabalhando em outra empresa que é do mesmo ramo, eles passam na nossa empresa, eles tomam um cafezinho, eles sentam para conversar. Se eles me pegam lá, eles, sabe, a gente troca assunto, troca ideia, e isso é muito legal. Porque a pessoa passou por ali, mas as portas estão sempre abertas. Então, a pessoa sentiu que é um lugar, é uma casa, é um lar acolhedor. Então, a partir dali, começou a surgir mais áreas, né? E aí, a gente foi abrindo o processo seletivo e contratando. Mas nós sempre contratamos com os pés no chão, né? A gente sempre contratou sabendo que há extrema necessidade do atendimento, né? Porque validou novas áreas, a gente conseguiu fechar novos negócios e aí surge essa oportunidade. Então, a gente vai contratando conforme a gente vai tendo área, né? E sempre com os pés no chão. E o bacana é que hoje a Solo Fértil atende não só aqui na região, Rolim de Moura, pertinho. Ela expandiu, né? Ela expandiu. Nós estamos aí praticamente em quase todos os municípios próximos aqui, com produtores rurais. Também passamos uma fronteira ali, já chegamos a atender um produtor da Bolívia, nós já conseguimos um atendimento. Nós também já atendemos alguns grupos grandes do Mato Grosso. Então, assim, isso saiu muito melhor do que eu esperava. Porque eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, e eu acho que é daquela certa forma. Quando a gente coloca nas mãos de Deus, a gente visualiza algo, mas ele tem sempre o melhor, né? E nesse caso, realmente foi o melhor. Que bacana. Outra questão que a gente acompanha a Solo Fértil, essa história, tem uma área experimental também, né? Sim, nós temos... E aí, fala pra gente qual que é a importância disso aí. Isso aí é importante para quem tá do outro lado, também conhecer o que é uma área experimental. Fala pra gente. Sim, a Solo Fértil, ela é uma empresa muito dinâmica nesse sentido. Então, a gente sempre fala que conhecimento é o que nós temos de mais sagrado ali dentro. Então, assim, conhecimento não falta. Só que nós tínhamos, França, uma situação um pouco complexa. Por quê? Porque sempre nós tínhamos referência de outros estados. Nós tínhamos referência do estado do Mato Grosso, que é um grande estado, admiro, mas não é a realidade de muitas áreas que nós temos aqui. Então, o que acontece? Sempre que nós iríamos fazer a recomendação de algum produto, né, de alguma semente, enfim, nós tínhamos esse problema, porque a nossa realidade não é a mesma que de outro estado.
né? E vice-versa. Então, a gente já tinha esse sonho, né, idealizado no coração de que um dia nós conseguíssemos ter uma estação de pesquisa justamente para quê? Para validar todas as nossas recomendações. E aí surgiu a estação de pesquisa. Então, nós estamos aí indo para o 4º ano de estação de pesquisa da Solo Fértil. Ali nós conseguimos, motivo de muita gratidão também, nós estamos inseridos num protocolo que é a nível nacional, né, onde representa a podridão da soja, e é muito, muito legal falar sobre isso, assim, muito emocionante. É bacana que além do próprio favorecer a própria empresa, você consegue ajudar toda a comunidade da região norte, vamos dizer assim. Sim. Uma pesquisa que vocês fazem ali tem resultado que pode ser replicado. Justamente. E ali, assim, por exemplo, foi muito legal quando surgiu essa ideia e quando a gente conseguiu colocar em prática. Por quê? Através de todos os resultados que a gente consegue ali, através de protocolos bem feitos, equipe sensacional da estação de pesquisa, assim, ó, um abraço para a Luciana, um abraço para o Lohane, para o Luiz, que são pessoas abençoadas que estão ali. E através desses estudos a gente consegue validar. Então, nossas informações, de fato, são da região e são informações que têm a credibilidade, né? São informações corretas. E a gente começou a inserir dentro das propriedades dos nossos clientes. Então, a estação, ela surgiu de uma demanda de realmente querer informações que nos causam credibilidade para a gente colocar na prática dentro da propriedade do nosso cliente. Então, hoje, não só para o Estado, mas a princípio, todos os estudos que são feitos ali, quem de primeira mão tem todos os resultados são os nossos clientes, né? Porque são eles que acreditam na nossa empresa, no nosso potencial, então a gente faz, né, esses eventos. Bacana, bacana. A estação experimental, ela fica em São Miguel do Guaporé. Em São Miguel. Em São Miguel vocês também têm um escritório lá? Sim, nós temos a matriz aqui em Rolim de Moura e nós temos uma filial em São Miguel do Guaporé. Bacana, bacana. Então atende, assim, a nossa região aqui do Vale do Guaporé, Zona da Mata, atendimento tudo em casa, né? Em casa. Além do Mato Grosso e a Bolívia. É bacana. E quais são os planos aí da Solo Fértil para os próximos anos? Tem alguma novidade? O que a Solo Fértil traz para a gente aí para esses próximos anos? Na verdade, a Solo Fértil, ela sempre está se atualizando, né? Então, nós sempre estamos em crescimento, em expansão. Eu penso assim, que se as coisas continuarem e vão continuar como estão, né, nós estamos aí, cada ano que passa, França, aumentando mais áreas, então nós estamos pegando mais responsabilidade, nós estamos formando profissionais que estão atuando dentro das propriedades. Então eu penso assim, que eu vislumbro assim uma empresa, eu já falo porque eu sou de dentro, né? É minha, é o meu bebê. Então você sabe que mãe fala. Mãe quer ver o filho crescer. Mãe quer ver o filho crescer. Mas eu acredito que vem muita coisa boa por aí. Além da Solo Fértil, a gente vê várias empresas do segmento que chegaram também, né? E isso acaba trazendo uma prosperidade para nossa região, né? Sim, justamente. E é interessante ter, assim, várias empresas do mesmo ramo. Por quê? Ali a gente se aperfeiçoa mais, né? Ali eu falo que Rondônia tem espaço para todo mundo. Nós somos profissionais extremamente com ética profissional. Então, assim, a gente acredita que tem espaço para todo mundo. E isso é muito bom, né? Quanto mais pessoas que estão na área e se dedicam para isso, ainda mais para produzir alimentos, é muito bom. Importante e bacana, porque assim, a gente está falando da área, mas e no setor de uma maneira geral, a gente vê que traz uma prosperidade. Tratores, sim, né? Tem tratores, insumos, você vê o nosso município crescendo, e aí a Solo Fértil iniciou praticamente esse processo, né? Se não foi a primeira, foi uma das primeiras da nossa região. Sim. Como é que você sente esse pioneirismo? Como é que é? Eu tenho uma eterna gratidão. Eu acho que quando nós temos algo assim, que nós achamos que nós podemos promover justamente na questão de ser empresária,
de promover várias famílias se alimentando, se sustentando dali, e também não só as famílias, vendo os produtores rurais progredirem, porque nós somos um ciclo, né? Então, se um está progredindo, todos os demais vão progredir. Então, eu tenho uma honra, assim, eu tenho um carinho por Deus ter me colocado nesse estado e pelos produtores, principalmente os nossos clientes, por sempre acreditar, né, na Solo Fértil como empresa idônea, e também a busca incessante, porque eu achei muito interessante, eu estava até refletindo há uns 2, 3 meses atrás, quando eu abri um processo seletivo, eu percebi que nós já estamos sendo procurados por outros estados. Então, a gente recebe currículo de todos os lugares do Brasil, né? Uma hora que, antigamente, eram mais as pessoas da região. Hoje não. Hoje é muito legal as pessoas de outro estado acompanhar as nossas redes sociais, que, de fato, a gente coloca o nosso dia a dia, ver o que a gente vive e sentir a vontade de estar aqui. Então, isso é muito gratificante. Eu acho bacana isso aí, porque a partir da hora que você está atraindo um talento de outro estado, de outra região, quer dizer que apareceu e ficou grande, né? Justamente. Sobressaiu o que nós pensávamos, né? Isso é bacana. E você vê alguma... muito se fala em agricultura familiar, e aí tem alguns grupos que falam, a grande cultura acaba com isso. O que você pensa? Existe mesmo esse embate ou não? Dá para conviver junto? Eu acredito que dá para conviver junto, né? Isso é a minha perspectiva, é a minha visão, né? Até um certo ponto. Depois que nós passamos a se desenvolver mais, a ficar cada vez mais tecnificado, isso automaticamente vai diminuir um pouco, né? Da agricultura familiar, algo assim mais, né? Mais concentrado. Mas eu acredito que... Tem espaço, Tem né? espaço. Tem espaço para todo mundo, né? Uhum. E é bacana a gente ver, porque assim, eu entrei nesse assunto porque muito se fala, as grandes culturas acabam com a agricultura familiar, mas a gente vê que é diferente, porque, por exemplo, você não consegue plantar o soja na beira do morro. Sim. Né? E aí tem regiões... você consegue, né, fazer outras situações para você produzir ali na beira do morro, né? Que são a agricultura familiar, as culturas... hoje que a gente vê a expansão do próprio café, sim, que é justamente praticamente agricultura familiar. É difícil você conseguir fazer uma agricultura muito grande, um cafezal muito grande, até pela falta de mão de obra. Mas dá para conviver, né? A gente vê que dá para conviver justamente porque uma grande cultura, você atrai todo um ecossistema atrás dela de prosperidade, né? Mecânicas, tratores, os próprios trabalhadores. Então, por isso que eu entrei nesse assunto. Um ciclo mesmo. Só para explicar, porque tem espaço para todo mundo. E a gente vê hoje a Solo Fértil aí trabalhando dia após dia. Não tem domingo, não tem feriado. A gente vê que o agro não para mesmo, né? Nunca parou, nunca parou. Mas é uma dedicação. Eu falo que escolher ser um consultor é uma dedicação. Não tem hora, não tem dia. É uma paixão, e eu sempre trabalho muito na gestão com a minha equipe, justamente nessa questão, né? Porque nós, se vocês parar para pensar, o que nós fazemos durante o nosso dia é o que nos move. Então, assim, você tem que fazer algo que de fato você ama, porque a maior parte do seu dia, quando você não está dormindo, descansando no período da noite, você está trabalhando. Então, você está passando a sua vida se dedicando por algo. E essa questão de horário, agrônomo de campo, não tem jeito, né? Tem que ser muito flexível. Tem que ser muito flexível. Mas é gratificante, né? É gratificante. Assim, eu, por exemplo, no início do escritório, quando nós estávamos com os primeiros clientes, eu não tinha um colaborador, então eu saía muito para campo, fazia o que hoje os meninos fazem. Claro que de uma forma completamente... mais simples, nós não tínhamos os equipamentos que nós temos hoje, né? Então, era tudo muito mais simples, a dinâmica era outra, mas fazia, né, essa locomoção de sair um pouco do escritório, que é algo fechado, e ir para o campo. E hoje, eu fico mais centrada na parte administrativa, na parte de gestão, na parte de direção da empresa. Então, a cabeça da empresa hoje, aonde vai, onde não vai, está mais
comigo, nesse setor. E aí eu sinto uma necessidade extrema, tem hora, de sair daquela sala, sabe? Então é onde eu acabo indo nas propriedades, só umas visitas, acompanhando os agrônomos, né? Rodando nas áreas, fazendo até visitas para as clientes, porque elas adoram e acabam cobrando. E isso eu falo que trabalhar no campo é algo magnífico. É algo maravilhoso. Você vê de fato o trem acontecendo ali. E eu sempre falei, e eu repito para as minhas filhas, hoje eu tenho 2 filhas, e que a natureza ela é uma excelente escola, né? A natureza ela nos ensina tanto, nos ensina tudo o que nós precisamos no decorrer da nossa vida. Então, mesmo que essa flexibilidade, mesmo que seja corrido e essa flexibilidade todos tenham que ter, ainda é um bom lugar, assim, os meninos às vezes postam umas paisagens, é claro que tem os seus perrengues, né, tem aqueles dias que eles chegam 10 horas, chegam tarde, mas é um dia ou outro, e é assim que funciona. E é bacana, por exemplo, a gente que acompanha um dia numa propriedade rural, a campo mesmo, a gente sente aquele clima. Sim. Por mais que aquele trabalho árduo, às vezes pesado, que você soa e se acaba de sujeira, mas você chega no final do dia com a alma Sim. limpa, tranquila, né? Sim, é justamente. O campo faz isso aí, né? Reenergiza a gente, né? Eu sempre falo, o campo ele consegue ter essa magnitude. Bacana. Hoje a equipe lá conta com quantos colaboradores? Nós estamos em 20 colaboradores. 20 colaboradores? 20 colaboradores. Que bacana. Quantos em cada região aqui? Como é que está distribuído? Só para curiosidade mesmo. Aqui nós estamos com aproximadamente uns 5 e 15 fica para a região de São Miguel. Aí fica São Miguel, São Francisco, para aquele lado lá. Então lá as grandes culturas estão mais forte que aqui. Lá está mais forte que aqui. Até... Lá, assim, a nossa carteira de clientes, né, que tem mais quantidade de áreas, é para a região de São Miguel. Acho que até por causa do próprio relevo, né? Que favorece, justamente. Né? É uma planície bem grande, né? Justamente. Bacana, bacana. E a gente já conversou, falando da Solo Fértil, hoje está com um prédio novo, faz pouco tempo que vocês estão no prédio novo. Como é que é essa nova estrutura? Sim, nós permanecemos aproximadamente 7, 8 anos, né? Em um prédio onde nós alugávamos. E surgiu uma oportunidade de investimento num prédio novo, num lugar que também nós sempre queríamos estar, ou era na entrada de Rolim de Moura, na Norte-Sul, ou na saída, mas era onde nós sempre almejávamos. Nós não sabíamos o momento que iria acontecer isso. E quando a gente viu aquela possibilidade de negócio, foi ali que a gente conseguiu se encaixar. Então, até isso deu certo, né? Então, é muito gostoso. A gente acabou fazendo um escritório muito bacana, né? Nós fizemos um espaço bem expandido, nós fizemos uma estrutura muito boa, né? E isso também acaba tendo reflexo nos próprios colaboradores que trabalham ali, né? Porque a gente acaba disponibilizando algo que eles sintam conforto de estar ali. Eu sempre falo que a Solo Fértil, ela é uma empresa familiar, mas ela tem um espírito familiar acolhedor. E o lugar onde a gente trabalha, o lugar físico, ele também precisa estar condizendo com o que a gente planeja, né? Que bacana, que bacana. E para você que não conhece, é na 25 de agosto, bem lá na entrada, para quem chega de Pimenta Bueno, né? Isso. Qual que é o número lá? 3202. 25 de agosto, 3202, lá na entrada de Rolim de Moura ali, para quem chega de Pimenta Bueno. E aí, qual é os planos da Solo Fértil aí para os próximos dias aí? Tem alguma coisa em mente? Sim, nós estamos com um evento aí. Nós vamos fazer 10 anos de consultoria. 10 anos? 10 anos de consultoria e nós estamos planejando, né, o nosso aniversário de 10 anos. Também nós criamos, desde o ano passado, nosso primeiro evento com os resultados, os protocolos validados na nossa sessão de pesquisa. Então, nós criamos o primeiro Soja Science ano passado. E esse ano nós vamos fazer o segundo Soja Science. Então, é um evento muito... O pessoal já está mandando mensagem. Eu posso participar, porque a princípio nós fizemos para os clientes, né? Nós fizemos para a equipe da Solo Fértil, para os clientes e aí as esposas, né? Os cônjuges que estavam acompanhando. Nós estamos pensando nessa futura
talvez flexibilidade de aumentar, de expandir o evento e talvez tornar algo que poderia ser pessoas de fora, né, as pessoas fazerem inscrição para estar participando. É um evento de conhecimento amplo e muito bacana. E aí a gente vai estar comemorando também os nossos 10 anos, né? É uma história, é muitos anos, né? Quais são os trabalhos que a Solo Fértil realiza? Qual é os trabalhos da consultoria da Solo Fértil? A Solo Fértil, ela é uma empresa de prestação de serviço agronômica. Então, nós atendemos na pecuária, na pastagem e também na agricultura. Então, nós trabalhamos com soja, milho, arroz e algodão. Essas são as culturas que nós nos especializamos para atender. Nós trabalhamos desde o princípio, onde tem uma coleta de solo, né, um estudo sobre aquele solo, e nós fazemos a recomendação, né, sobre aquele talhão específico, e fizemos o planejamento de safra, onde está todos os insumos, né, onde no decorrer do tempo nós fazemos o MIP, que é o monitoramento integrado de pragas, e aí nós começamos a validar sobre as aplicações, o que precisa ser feito ou não, até o final, né, para a gente fazer ali a contagem de percas, né, na colheita. Então, a gente participa do processo por inteiro. Desde a aplicação da semente no solo até a colheita. Justamente, até o final. Então, esse é o papel da consultoria Solo Fértil, né? Nós atuamos diretamente nessa parte. Nós não temos nenhum vínculo com comercial. Então, a nossa empresa, ela se destaca, ela tem esse diferencial por não se envolver no comercial. Muitas pessoas perguntam, mas como? Como nós fazemos a recomendação, né? Toda planilha do planejamento que precisa ser comprado, dos insumos que precisam ser adquiridos para aquela propriedade, e o produtor vai fechar com a empresa com que ele acha que é melhor, enfim. Então, nós não temos nenhum vínculo na parte comercial. Nós trabalhamos exclusivamente na técnica. É mais a parte do protocolo. Justamente. O cliente, o produtor, ele compra de quem ele quiser. De quem ele quiser. A semente, o adubo, todo o insumo que é necessário. Justamente. Bacana. E na parte da pecuária? Também, é o mesmo processo, acontece da mesma forma. E aí, né, nesse percurso da agricultura, os consultores, eles têm a lida diária, então eles acompanham todos os dias, até o final da colheita, depois na entre-safra, porque daí colhe soja e já vem com o plantio do milho. Então, sim, já vai nesse processo também. E a pecuária no mesmo sentido. A pecuária, nós fazemos toda essa parte de coleta, recomendação de correção ou reforma de pastagem. Fazemos o planejamento do que é para ser comprado, os insumos, né, a semente, fazemos os testes de germinação, validamos todas essas situações para quê? Para que o produtor consiga ter algo, né, que volte de fato para ele em produtividade e rentabilidade, que é o que ele vem nos procurar para que nós conseguimos atender. Então, a gente faz essa visita, nós trabalhamos com alguns clientes em pecuária, que a gente consegue ter esse acesso de fazer visitas mensais, né? É claro que a pecuária ela é menos dinâmica que a agricultura nesse sentido, mas não deixa de ser importante quanto a agricultura. Querendo ou não, é uma lavoura, né? Uma lavoura de capim. É uma lavoura de capim, justamente. Porque para o boi sair bonito, tem que ter um capim de qualidade, uma comida boa, né? Isso mesmo. A gente vai se encaminhando para o final aqui, Luara, e aproveitar para deixar os contatos da Solo Fértil, deixar mais uma vez o endereço. Passa pra gente, para quem está em casa, para quem está em qualquer lugar aqui do nosso estado de Rondônia, às vezes na região de Mato Grosso, que é atendido e quer entrar em contato com a Solo Fértil. Claro, com prazer. Nós ficamos localizados na Avenida 25 de Agosto, 3202, bairro Centenário, Rolim de Moura, Rondônia. E o nosso contato, também o WhatsApp, é 3442 4923. Esse contato a gente consegue atender também por WhatsApp. E nós estamos ali abertos a receber o público, né? Seja para tomar um café, para conversar, para trocar, tirar alguma dúvida, ou até mesmo para fechar negócios, né? Que será muito bem-vindo. Qualquer pessoa que entra na nossa empresa ali, a gente sempre tenta trazer e passar um atendimento de excelência, né? Acolher aquela pessoa. Então, fica ali à disposição para quem passar, quem precisar, tomar um café, conversar, nós estamos nesse local. Eu agradeço, muito obrigado aí por trazer para nós a sua história, um pouco da sua história que está na agronomia, de como você chegou em Rondônia, um pouco da história da Solo Fértil. Muito obrigado pela sua presença.
E o microfone está aberto aí para você fazer os seus agradecimentos. Muito obrigado mais uma vez, França, pela oportunidade de estar aqui trazendo, né, a Solo Fértil, trazendo um pouco dessa empresa idônea, apresentando para muitas pessoas que às vezes não conhecem, e deixar aqui uma mensagem de que sejam resilientes, né? A vida, ela nos traz muitas adversidades, mas nós devemos sim ter sempre gratidão a Deus em todos os momentos da nossa vida e acreditar que nós sempre iremos prosperar, fazendo as coisas do modo mais certo, com honestidade, sem precisar passar em cima, né, de qualquer pessoa que seja, com humildade. Nós chegamos aonde nós um dia pensávamos estar. E como eu disse lá no início da nossa conversa, às vezes nós planejamos algo e Deus nos apresenta algo muito maior e melhor. Então eu só tenho a gratidão, né, por esse momento abençoado de estar aqui na sua presença, e também a essa terra, né, a esse estado maravilhoso que é Rondônia, que ganhou meu coração, ganhou o coração das minhas filhas que são rondonienses, e é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Luara. Muito obrigado a você que acompanhou conosco esse nosso Ruralcast. Ruralcast Show no YouTube e no Instagram. Você acompanha, segue nós aqui. Não deixa de dar o like para poder chegar a mais pessoas aí o nosso programa, mais pessoas conhecer aí a nossa história, nossas histórias do campo, nosso podcast Agrocast, Ruralcast aqui de Rolim de Moura para todo o Brasil. Obrigado, semana que vem estaremos de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Valeu, gente, fiquem com Deus e até a próxima.